Hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos lugares mais lindos e impressionantes da França, Étretat, uma cidade bem pequena na região da Normandia, famosa pelas suas falésias brancas e pelo mar, pela praia de pedras e por uma paisagem que parece até cenário de filme. E eu já começo dizendo uma coisa: Étretat é aquele tipo de lugar que, por mais que você veja nas fotos antes, nada se compara a estar ali pessoalmente. Quando você chega e vê aquelas falésias enormes, casinhas charmosas que parece que saiu de conto de fada, e aquele clima meio cinematográfico, você entende por que esse lugar é tão especial. Muita gente, quando pensa em França, pensa logo em Paris, Torre Eiffel, museus, cafés, ruas elegantes. Mas a França tem muitos outros lados, e Étretat mostra uma França completamente diferente. Uma França de litoral, de natureza forte, de cidade pequena, de história, de pescadores, de falésias e de paisagens dramáticas. Étretat fica na Normandia, no noroeste da França, de frente para o Canal da Mancha. Saindo de Paris é uma viagem que geralmente leva em torno de 2 horas e meia a 3 horas de carro. Também dá para ir de transporte público combinando trem e ônibus, mas eu acho que de carro a experiência fica mais prática, principalmente se você quiser explorar outras cidadezinhas da Normandia no caminho. A Normandia é uma região muito especial da França. Ela é conhecida pelas paisagens verdes, pelas cidades históricas, pelos vilarejos charmosos, pelos frutos do mar e também por uma história muito forte, principalmente relacionada à Segunda Guerra Mundial. A Normandia ficou marcada porque foi ali que aconteceu o famoso Dia D. Mas, além dessa parte da história, a Normandia também tem um litoral maravilhoso, e Étretat é sem dúvida um dos lugares mais famosos desse litoral. A cidade faz parte da chamada Costa de Alabastro, uma região conhecida pelas falésias brancas de calcário. Essas falésias foram formadas ao longo de milhares de anos pela ação do mar e do vento. E o resultado é essa paisagem impressionante, com paredões brancos, arcos naturais e aquela famosa agulha de pedra no meio do mar, chamada de l'Aiguille, que é um dos símbolos de Étretat. Mas antes de Étretat se tornar um dos destinos turísticos tão conhecidos, ele era só um vilarejo de pescadores. A vida ali era muito ligada ao mar. Os barcos ficavam na praia, os moradores dependiam da pesca e o ritmo da cidade era completamente diferente do que é hoje. Era uma cidade simples, mas dura, muito marcada pelo clima, pelo vento, pelas marés e pela relação direta com o oceano. E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente anda por Étretat hoje, mesmo vendo restaurantes, lojinhas turísticas e hotéis, ainda dá para sentir um pouco dessa origem. A praia de pedras, os barcos, o cheiro do mar e as construções antigas. Tudo isso lembra que a cidade nasceu muito antes de virar um destino turístico famoso. Aqui não é uma cidade grande, cheia de prédios altos. Pelo contrário, Étretat tem ruas menores, construções mais baixas e uma atmosfera muito acolhedora. E falando em casa, a casa onde a gente ficou foi uma parte muito especial da viagem. Ela tinha muita cara da Normandia. Por fora, era uma casa antiga, charmosa, tradicional, mas por dentro era um moderno, confortável e muito bem decorado. E eu achei muito bonito esse contraste. Por fora, ela mantinha essa estética mais histórica, mais antiga, bem típica da região, mas quando a gente entrava, ela tinha uma mistura de moderno com clássico. Era aconchegante, bonita, bem pensada e fazia a viagem ficar ainda mais especial. E uma curiosidade muito legal é que a gente estava praticamente vizinhos do universo do Arsène Lupin. Para quem não conhece, Arsène Lupin é um personagem muito famoso da literatura francesa, criado por Maurice Leblanc. Ele é conhecido como um ladrão cavaleiro, uma figura elegante, misteriosa, muito inteligente e carismática. Dá pra dizer que ele tem um pouco dessa imagem de Robin Hood francês. Sobre o clima, Étretat tem aquele clima típico da Normandia, mais fresco, úmido, com vento e mudanças rápidas. Você pode pegar sol, nuvem, vento e até uma chuvinha no mesmo dia. Então, mesmo no verão, eu recomendo levar um casaco leve. E fora do verão, vá preparado para um friozinho maior, principalmente por causa do vento. Na minha opinião, as melhores épocas para visitar Étretat são a primavera e o começo do outono. Meses como maio, junho, setembro e início de outubro costumam ser ótimos porque o clima tende a ser mais agradável e a cidade pode estar menos cheia do que o auge do verão. Agora, falando de restaurante, a gente teve 2 experiências muito especiais. Um dos restaurantes que fomos foi o Restaurant Racine, que foi uma experiência muito gostosa. É aquele tipo de lugar que combina muito a proposta da viagem. Uma comida boa, um ambiente agradável e a sensação de estar aproveitando a cidade com calma, com uma vista maravilhosa do pôr do sol. Também fomos no Restaurant Panoramique Dormhouse, e esse foi um dos lugares que mais marcaram pela vista. Como o próprio nome já diz, ele tem uma vista panorâmica maravilhosa da cidade, e é aquele restaurante que vale mais para uma refeição especial, principalmente porque em Étretat a paisagem faz parte da experiência. E ao mesmo tempo, você não precisa necessariamente gastar muito em restaurantes para aproveitar a cidade. A cidade também tem opções muito mais simples, como cafés, lugares perto de praias, restaurantes no centro e opções muito mais casuais.
tudo dá para se adaptar conforme o seu orçamento e o seu estilo de viagem. Um outro lugar que vale muito a pena são os Jardins d'Étretat. Eles são maravilhosos e têm uma vista incrível para as falésias e para o mar. É um jardim muito diferente porque ele mistura natureza, arte e paisagem de um jeito muito bonito. O jardim fica em uma parte mais alta da cidade, então você também precisa subir para poder conhecer, mas vale muito a pena. Lá de cima você consegue ver Étretat de um ângulo com as falésias ao fundo e aquele visual maravilhoso do litoral da Normandia. E o mais bonito é que ele não é só um jardim comum. Ele tem esculturas, caminhos bem desenhados, plantas aparadas de formas orgânicas e uma atmosfera artística. Parece que tudo foi pensado para conversar com a paisagem ao redor. Você acabou de entrar em um conto de fadas. A história desse jardim é muito bonita. No começo do século XX, Étretat já atraía muitos artistas, escritores e pessoas da elite parisiense que buscavam a Normandia como um lugar de descanso e inspiração. Foi nesse contexto que a atriz francesa Madame Thébault construiu ali a sua vila chamada La Rolexienne, no alto da falésia do Damont. Inspirada pela paisagem que tantos pintores já tinham pintado, como Claude Monet, ela decidiu criar um jardim naquele lugar, uma vista privilegiada para o Canal da Mancha e para as falésias de Étretat. Então, o jardim não nasceu apenas como um espaço bonito para passeio, mas sim ligado à arte, à paisagem e à vontade de transformar aquele ponto alto da cidade em um lugar de contemplação. Mais de 100 anos depois, o espaço foi revitalizado pelo paisagista Alexander Grinville, que misturou elementos históricos como uma proposta mais contemporânea, usando topiaria, formas orgânicas e a arte ao ar livre. Então, se você está planejando conhecer a Normandia ou quer fazer uma viagem diferente saindo de Paris, coloca Étretat na sua lista. É pequena, é charmosa, exige um pouquinho de fôlego nas subidas, mas a entrega é uma das vistas mais lindas da França. E eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, você também vai sair de lá com aquela sensação de que conheceu um lugar realmente especial. E para ficar por dentro de vários destinos como esses, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos para crescermos essa comunidade cada vez mais e me diga, qual é o nosso próximo destino?